coisa pouco falada, mas que foi um verdadeiro golaço da diretoria do Flamengo, na minha opinião, por exemplo, foi o adiamento do jogo contra o Sport, pela outra rodada do Campeonato Brasileiro, partida que será disputada ainda, não tem data, na Ilha do Retiro. Haverá a rodada do Campeonato Brasileiro no dia 12 de junho. E o Flamengo, lembrando, estreia no Mundial de Clubes no dia 16 contra o Esperance, da Tunísia. Então foi um golaço esse. A CBF acabou adiando outros jogos também, de times que estarão envolvidos no Mundial, como Botafogo, Fluminense e Palmeiras, mas houve um tratamento bom, finalmente, né, da CBF em relação ao Flamengo, né? Graças muito também à intervenção do presidente BAP. Roda a vinheta. Tentou dar o contrapé, bateu no zagueiro, voltou para aqui, tem medo, é gol! Salve, salve pessoal, deixe seu like neste vídeo, inscreva-se aqui no canal caso você não seja inscrito, né? A gente está falando muito sobre o adiamento dessa rodada, né? Envolvendo os clubes que vão disputar o Campeonato Mundial de Clubes, rodada esta que será disputada com jogos no dia 12 de junho. Então o Flamengo não vai jogar, né? O Flamengo cederá aos jogadores a data FIFA será, pelo menos na seleção brasileira, nos dias 5 e 10 de junho, e haveria um jogo na quinta-feira, dia 12, a ser disputado. E o Mundial de Clubes começa no dia 14, tá? Com o Flamengo estreando na segunda-feira, dia 16. Então o Flamengo obtém esse adiamento, esse jogo não tem data para ser marcado, e aí é bom porque, vamos lá, sejamos racionais aqui. Flamengo, se jogar a bola que jogou contra o Tátira, não vai muito longe nesse campeonato mundial. Eu espero que não seja assim, evidentemente. Aí o Flamengo voltaria antes, teria tempo de descanso, teria tempo de recuperar alguns jogadores que estão no bagaço para o retorno da disputa do Campeonato Brasileiro e, por consequência, para uma boa vitória, uma boa partida contra o Sport. Esse jogo pode ser até antecipado. Eu acho que a CBF, dependendo do que acontecer nesse Campeonato Mundial de Clubes, com Botafogo, Fluminense, Flamengo e Palmeiras, vai antecipar alguns jogos do Campeonato Brasileiro. Eu vou falar mais sobre isso nesse vídeo que tem o oferecimento da BandBet. Você que gosta de fazer a sua fezinha, não conhece o site bandbet.bet.br, meu camarada? Então você não sabe o que está perdendo. Acesse agora o site bandbet.bet.br, faça o seu cadastro e quando você o fizer, você terá acesso às melhores oportunidades do mercado, inclusive podendo montar a sua combinada, criar a sua aposta para o grande jogo deste domingo entre Flamengo e Fortaleza às 6h30 da tarde no Maracanã, pelo Campeonato Brasileiro de Futebol. A gente pode aqui sugerir para você, com o Flamengo ganhando o jogo, gente, o Flamengo tem que ganhar esse jogo, Fortaleza vive um péssimo momento, com gol do Arrascaeta e mais de 2,5 gols na partida. O Fortaleza é um time, a gente vai falar mais sobre isso nesse vídeo, joga um pouco recuado, bastante recuado, aliás. Então é uma combinada que eu sugiro para você. Você clique sobre o jogo, vá na aba Brasileirão Série A, clique sobre o jogo, vai em criar a aposta e você pode fazer o Bet Builder para esse grande jogo de bola entre Flamengo e Fortaleza no Maracanã. BandBet, um lance, infinitas possibilidades, jogue com responsabilidade, é para maiores de 18 anos. Retomando o raciocínio deste canal, então tá feito isso, o jogo tá adiado, né? O jogo não tem data para acontecer, então o Flamengo marca um golaço fora do campo, na minha opinião, um trabalho de bastidor importante. Aí você vai questionar assim, pô, mas é a história do Plata, não dá para fazer algo semelhante no que diz respeito à seleção do Equador? Não, não dá, é impossível nesse caso. Por quê? Porque, de acordo com a FIFA, o jogador, quando é convocado, ele tem de se apresentar à seleção em questão para depois, se for o caso, ser cortado pela determinada seleção. Nesse caso, a gente está falando de uma seleção do Equador que convoca um jogador que não tem a menor condição de jogo, vale lembrar, tá?
com um agravante, sobre o qual a gente falou na live de ontem. Jogador que foi assessorado, que teve a visita de um médico e um fisioterapeuta na casa dele para a realização de um procedimento que a gente não sabe qual é. A gente não sabe qual é. Que procedimento foi esse? Pode ter sido uma injeção, uma infiltração, ou pode ter sido algo mais sério, num ambiente domiciliar, ou seja, não foi nem numa clínica. É toda errada essa história. Essa história está toda errada, tá? E aí o jogador que é contratado, empregado do Flamengo, acaba se submetendo a essa questão em nome do quê? Ah, porque se não atender ao chamado do técnico Sebastião Becassese, ele acaba sendo prejudicado na seleção do Equador. Que se dane a seleção do Equador, tá? O jogador recebe pelo clube. Eu contei uma historinha na S1 Live, neste sábado pela manhã, sobre um caso que é emblemático na história do futebol. Você deve se lembrar de um atleta chamado Paul Scholes, jogadoraço inglês, que durante muito tempo serviu a seleção da Inglaterra e serviu o Manchester United no melhor momento da história do United. Tá? Ele foi campeão europeu, inclusive, em 1999. Em 2004, ele estava pleiteando uma renovação de contrato com o Manchester United, só que ele era jogador da seleção, peça-chave, aliás, no esquema do Sven-Goran Eriksson, que era o técnico da seleção inglesa na época, né? Jogava como meio-campista. E aí, nesse processo de renovação, o Alex Ferguson, que era muito mais do que um técnico do Manchester United, era também um manager, chegou para ele e falou: meu camarada, é o seguinte, para você ter uma renovação com a valorização, você vai ter que abrir mão da seleção. E aí, sob a alegação de passar mais tempo com a família e dedicar mais tempo ao Manchester United, isso é muito importante, o Paul Scholes renuncia em 2004 à seleção da Inglaterra, que era muito forte, chegou com força, inclusive na Copa do Mundo de 2006, e com o Scholes seria um time mais forte ainda, aquele meio de campo que tinha Lampard, Gerrard e Beckham, teria também o Paul Scholes. Então, houve um trabalho de bastidor do escocês Alex Ferguson, que foi muito criticado à época pela imprensa inglesa, de convencimento a que o Paul Scholes não disputasse mais jogos pela seleção da Inglaterra e não renunciasse à seleção. Por que eu estou contando essa história? Porque o Flamengo poderia fazer isso, ser mais radical. Quer jogar no Flamengo, meu amigo? Você vai ter um número X máximo de jogos que você vai disputar pela sua seleção, tá? Ah, mas eu não quero, então não vem. Não vem. Vai perder a oportunidade de jogar no maior time do Brasil, no maior time da América do Sul. Por capricho, por ego. A história passa muito por ego, como disse o companheiro André Rocha na S1 Live hoje, tá? Então tudo passa por ego. Essa questão de servir à seleção brasileira, servir ao meu país, e nessas prejudicar o clube que paga o salário dele. Porque se o Plata for jogar, é claro que ele vai voltar no bagaço, ainda mais no bagaço. Vale lembrar que o Sebastião Becassese é um técnico que prega um jogo muito intenso. Ele é um bielcista, ele é influenciado pelo Marcelo Bielsa, que hoje é técnico da seleção uruguaia, que da mesma forma prega um estilo de futebol assim, tá? De marcação, pressão individual o campo inteiro, muita intensidade, muita correria. Então é óbvio que ele vai voltar lesionado, vai agravar a lesão dele. Então está subvertida a questão. A federação, que não tem nada a ver com o pagamento do jogador, com os salários do jogador, acaba mandando mais do que o clube de futebol que paga o salário ao atleta. Falando rapidamente sobre Fortaleza e Flamengo, é o seguinte: muita gente tem no imaginário que esse time do Fortaleza é um time plástico, que joga um futebol ofensivo, bonito. Nada disso. Se você for consultar a média de posse de bola do time do Fortaleza, ele é o 16º dentre os 20 clubes que disputam o Campeonato Brasileiro, ou seja, um time que dá a bola ao adversário, que se sente melhor dessa forma. Então a gente pode imaginar um jogo mais para Deportivo Táchira do que contra o Palmeiras, por exemplo. O Flamengo vai enfrentar uma equipe reativa no Maracanã, tá? Que vai ter uma saída de contra-ataque, de transição mais rápida, principalmente usando o Marinho pelo lado direito. Eu assisti ao jogo do Fortaleza contra o Cruzeiro no domingo passado, foi um horror. Inclusive jogadores andando em campo do Fortaleza, como o Diogo Barbosa. Fortaleza fez péssimas contratações para essa temporada. Diogo Barbosa, Davi Luiz, Paul Fernandes, Daverson. Jogadores que não estão rendendo e sabia-se que não iam render.
né? Então é um time que joga basicamente no trabalho de transição, com o ataque com o Marinho, Daverson ou Lucero e Breno Lopes pelo lado esquerdo, que não é um ponta, é um jogador que chega mais para compor com o centroavante, o Bruno Pacheco ou o Eros Mancuso passando muito pelo lado esquerdo. No meio de campo a gente deve ver algo como Rosseto e Emi Martínez, que jogou no Barcelona de Guayaquil, enfrentou o Flamengo inclusive na Libertadores de 2021. Esses dois jogadores fazendo um trabalho mais defensivo no meio de campo, com o Tomás Pochettino mais à frente. Beleza? Deixe seus comentários neste vídeo. Grande abraço, até a próxima e tchau, tchau.